Bom dia! Bom dia, pessoal. Tô fora do foco, né? Agora melhorou. Quanto tempo sem a gente se ver? Bom, esse mês de novembro eu deixei um post, tava fugindo dos vídeos, tava no momento em que eu não queria me olhar no vídeo, então deixei um post lá pra gente falar sobre influência e liderança. Vai ser nosso tema do mês de novembro. Eu queria abordar esse tema de influência e liderança de um jeito diferente, né? A gente fala muito sobre liderança pensando só no papel do líder. E eu quero fazer um convite para que a gente converse um pouco sobre liderança, pensando em cada um de nós, no papel de protagonistas das nossas vidas, né? De líderes das nossas vidas. E é óbvio que nós vamos falar sobre o papel de liderança dentro do mundo profissional e sobre influência dentro deste papel de liderança. Nós vamos fazer isso com certeza, mas a ideia é que a gente pense em liderança não como aquele ícone intocável, né? Perfeito, inabalável e heróico que a gente ao longo do tempo construiu. Nós construímos essa imagem de líder de uma maneira quase desumana, né, gente? Porque assim, parece que o líder ele tem que ser perfeito, né? O mínimo que ele tem que ser é perfeito. E muitas vezes nós mesmos nos aprisionamos nesse papel, não só do ponto de vista profissional, mas a gente se aprisiona nesse papel de liderança em outros combinados com outros papéis na nossa vida, outros papéis sociais, inclusive, como o papel de mãe, como o papel de pai, como o papel de filho, irmão mais velho, né? E isso é bastante complicado. Então, no nosso bate-papo de hoje, no nosso vídeo-papo de hoje, o que eu quero contar para vocês, dividir, na verdade, em relação à minha experiência com o tema, é que tem duas coisas que eu acho super importante e que eu sempre trago comigo enquanto lembrança e convite para mim mesma, é que a liderança ela precisa dar espaço para que a gente seja ser humano. E isso é uma urgência que vem se tornando muito relevante nos tempos de hoje. Simone, mas por que nos tempos de hoje essa urgência está mais relevante? A de abrir espaço para o ser humano dentro do papel de liderança. Porque, gente, não tem como a gente oferecer acolhida, oferecer proximidade, adequar e ajustar o processo de comunicação e influenciar as nossas relações se a gente não se colocar em paridade com o outro. O que eu quero dizer é que se eu quero influenciar e olhar o outro como um ser humano, eu preciso que essa condição esteja presente em mim em primeiro lugar. Porque se eu não me reconhecer com todas as situações humanas que me pertencem, inclusive aquelas que me deixam frágil, né, que me expõem, que me tornam vulnerável, eu jamais vou conseguir essa proximidade genuína, né, com verdade em relação ao outro. Isso é humanamente impossível, né? Por mais que você tenha técnicas, e a gente tem técnicas excelentes, a gente tem ferramentas maravilhosas, super eficientes
para aplicar a liderança. Se eu não partir dessa condição básica de que sou um ser humano olhando para outro ser humano, sou um ser humano interagindo com outro ser humano, aí as coisas vão ficar bem difíceis. Aí as ferramentas, elas ganham uma importância e é como se elas ficassem entre a interação dos seres humanos, né? Entre as relações. E as ferramentas chegam para nos ajudar a melhorar, aprimorar essas relações, a facilitar essas relações, e não para que elas sejam uma barreira, um escudo protetor nas relações. Este é o grande convite para a gente visitar esse tema de influência e liderança de novembro. Vamos nos colocar no papel de líderes como seres humanos. E aí eu acho muito engraçado que assim, é quase que automático a gente entender que incorporar do papel tem algumas condições que não me pertencem mais, né? Por exemplo, não me pertence mais a possibilidade de falhar. Não me pertence mais a possibilidade de desconhecer alguma coisa. Não me pertence mais a chance de não saber decidir sobre alguma coisa, ou não ter uma opinião formada sobre alguma coisa. E não é assim, gente. Pertence sim. Pertence a gente desconhecer, pertence a gente o direito de não saber como decidir alguma coisa, ou não ter opinião formada sobre alguma coisa. E isso é inclusive uma postura importante, tanto para o nosso autodesenvolvimento, que eu entendo que enquanto a gente pensar que tudo eu sei, não tem espaço nenhum para aprendizagem, né? E se eu assumo que tem algumas coisas que eu não sei, mesmo no papel de liderança, e que eu preciso construir, eu tô dando a minha oportunidade de melhorar, de construir, de evoluir, e estou oferecendo isso às pessoas que têm interação comigo, à minha equipe, aos meus pares, aos meus pais, filhos, companheiros, né? Estou oferecendo a todos os conviventes a mesma oportunidade de construir e aprender em conjunto. Então, essa é uma dinâmica que nós vamos falar bastante sobre isso, tá muito voltada para a colaboração. A liderança hoje, ela é uma alternativa de influenciar a colaboração e o processo de desenvolvimento contínuo. Isso a gente não pode perder de vista. Vai continuar carregando muita responsabilidade, vai continuar carregando muitas dores, algumas solitudes, faz parte do papel, mas é importante a gente ter esse olhar para ela, e é assim que eu vou terminar o nosso vídeo papo de hoje, fazendo esse convite. Vai para o papel de liderança e leva contigo o melhor que você tem da sua condição humana. Um excelente final de semana para todos vocês. A gente se vê.